Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bom termos mais uma vez, como igreja, como família, na presença do nosso Deus, para aprendermos mais da sua palavra, ouvirmos os seus conselhos e colocá-los em prática. Bom dia também aos amados irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor Deus esteja abençoando e guardando as suas vidas. Amados irmãos, sempre tenho comentado para a igreja que personagens bíblicos principalmente, podem ser utilizados como referência. Exemplo é só Cristo, apenas Cristo, o nosso Deus. E hoje nós iremos falar sobre um personagem que eu acho ele muito instigante. Eu acho que, nesse sentido, ele é o mais parecido comigo, né? Eu estou falando do Senhor Peter, ou Pedro, né, o grande Pedrão, discípulo de Jesus Cristo. Pense nessa cena, irmão, há 2000 anos atrás, lá próximo do mar, aliás, no mar de Tiberíades, né, na Galileia. Alguém acena para os discípulos no barco e indaga: Filhos, tendes algo para comer? E a resposta é negativa. Eles não tinham pego peixe algum, após uma noite de trabalho árduo e infrutífero. O homem à beira-mar pede para que aqueles pescadores joguem mais uma outra vez as redes à direita do barco, e o milagre acontece. João, o discípulo amado, reconhece que era Jesus. Pedro se lança no mar, e ao chegarem à praia se deparam com uma pequena fogueira, alguns peixinhos sobre a brasa e alguns pães. Uma pergunta que faço quando leio esse relato há quanto tempo o nosso Senhor Jesus estava ali aguardando nossos frustrados pescadores? Será que é aquela noite inteira, daqueles homens labutando no mar, buscando angariar alguma coisa? Ouvindo seus murmúrios, reconhecendo seu cansaço, sua frustração, seu desânimo, com certeza Jesus estava acompanhando aqueles homens em sua labuta noturna, assim como acompanha a nossa peregrinação todos os dias, irmãos, minuto a minuto. Deus está a par de tudo o que acontece, de tudo o que ocorre, e velando pelas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Ele se inteira de tudo, sabe de tudo o que ocorre, nenhum ínfimo detalhe escapa ao seu escrutínio. E o que isto significa para nós, as suas ovelhas? Que o nosso Supremo Pastor não nos perde de visão, nem por um instante. Ele sabe de nossas lutas, nossas derrotas, nossas queixas, nossos murmúrios. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sempre está acompanhando os nossos passos, irmãos. E por vezes, nós nos esquecemos disso. Uma das explanações que o irmão Ademir usou na quarta-feira passada, e ele falou, e por vezes a gente esquece disso, mas ele usou aquele termo que diz, cidadão dos céus. Estava falando para o Akira, se nós pesássemos essa palavra, se nós compreendêssemos bem o que isso significa, cidadão dos céus, é o que somos, irmãos, mesmo no mundo decaído aonde estamos. Há um hino do cantor cristão que diz que nós somos embaixadores, representando o nosso país, né? A nossa celestial morada. Jesus então vai indagar Pedro, ao ter um particular com seu discípulo mais afoito. Uma pergunta que dá título a esta mensagem, irmãos. Tu me amas? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. João, capítulo 21. Do 15 ao 17. A Bíblia nos diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, em cuja presença estamos, eu te peço graça, Senhor, e misericórdia, para que eu possa explanar aquilo que está no teu coração, Senhor, essa porção bíblica, ó Pai, para a tua igreja. E que nós saibamos assimilar, ó Deus, e colocar em prática aquilo que aprendermos, ó Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas concupiscências carnais, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Uma pergunta, né, irmãos? Bem interessante. Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, irmão, como eu falei para vocês, é um dos personagens mais instigantes, que se desnuda com facilidade. Aparentemente, ele é um dos discípulos mais transparentes de Jesus Cristo. Ele é afoito, ele é decidido, sempre pronto a responder. Alguém que você e eu conseguem diagnosticar com mais facilidade. Pois pessoas assim têm uma certa dificuldade de fingir, né? Ela é extremamente transparente, né? Se está chateado, você percebe que está chateado. Se está feliz, você percebe que está feliz. Ela não é um enigma. Mas essa pergunta, irmão, Simão, filho de Jonas, amas-me? O que essa pergunta denota? Desconfiança, decepção, ou é simplesmente uma pergunta casual? O que os irmãos acham? Se alguém chegasse ao seu lado e fizesse essa indagação, amas-me? É uma pergunta casual? Em primeiro lugar, essa pergunta só cabe onde existe laços de intimidade entre um marido e uma mulher, ou também com relação a amigos íntimos. Você não vai perguntar para um desconhecido a esse respeito, certo? Não vai parar alguém na rua para dizer, você me ama? Né? Isso seria aparentemente estranho. Mas, irmãos, essa pergunta, ela se refere a alguém aonde existe um compromisso, um comprometimento. Uma indagação para quem tem uma aliança de alma. Eu não estou aqui querendo contradizer o Evangelho, muito pelo contrário. Todos sabemos que devemos amar indistintamente a toda criatura. O que eu estou argumentando é que esta pergunta só cabe entre duas pessoas extremamente próximas, que têm uma aliança, um objetivo comum, que se amem verdadeiramente, sem nenhuma sombra de dúvida. Essa é uma outra questão muito interessante, irmãos. O amor não deixa dúvidas. Se tem um ponto de interrogação, pode ser paixão, pode ser gosto, mas não é amor. Amor não vive sobre sombras de dúvida. Um relacionamento entre o pai e um filho, ou entre irmãos. Poderia dizer, ou melhor afirmar, entre Deus e você. Porque nós podemos ter dificuldade de amar a Deus, mas nós temos uma convicção plena e absoluta que Deus nos ama. Amém? Nisso não existe sombra de dúvida. Entre Cristo e você. Ou para melhor exemplificar isso no coletivo, entre o Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Cristo ama a sua igreja, irmãos. Independente dos nossos defeitos, né? Das nossas dificuldades em conseguir amá-lo. Não foi uma pergunta qualquer. Jesus vai além da possibilidade singular de amar, mas potencializa a indagação ao perguntar se o amor de Pedro era maior do que os demais discípulos. Amas-me mais do que estes? Essa pergunta ecoa até nós, 2000 anos depois, aqui na IBM Londrina, para cada irmão que agrega a essa igreja local.
para os amados que nos acompanham em qualquer lugar desta nação. É uma pergunta particular, exclusiva, direcionada, e mais do que isso, uma pergunta, poderia assim dizer, qualificativa. Em outras palavras, qual o grau de intensidade em seu amor? Ele é maior que os demais? Como podemos medir ou mensurar o amor? Como vai o seu amor para a obra de Cristo, irmãos? Outra vez eu volto a frisar isso, irmãos. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Lembra lá do canalzinho Futura, com a sua propaganda. Essas indagações nós precisamos fazer para nós mesmos. Mas ela vai além disso, irmãos. A nossa comunhão com Cristo não embute em rivalidade, em meritocracia, muito pelo contrário. A indagação aqui colocada é para dizer que só existe um amor, um único amor, e ele é perfeito. Não é um amor falseado, capenga, mais ou menos. Só existe o verdadeiro amor. Você ama? E aí você pode responder, eu gosto. Você me ama? E você responde, eu me sinto bem ao seu lado. Você me ama? É legal ter você por perto. Você me ama? É bom ter alguém que me ouve. Essas respostas podem até ser carregadas com uma certa emoção, e pode ser até boa de ser ouvida, irmãos. Mas ela não denota amor. Não é amor. Vivemos dias difíceis, irmãos, e muitas vezes nós queremos esquecer de que amor significa sofrimento. Ou você nunca ouviu falar de alguém que ama sem ser amado? Eu acho que sim, né? Mas normalmente nós colocamos isso para os poetas, os incorrigíveis poetas, não é isso? Que ama mesmo sem ser amado. É claro e justo que, sendo nós humanos, pobres pecadores, sabemos que o nosso amor nunca poderá rivalizar com o nosso Criador. Isto é impossível. Mas isso, amados irmãos, não nos dá o direito de fingir um amor raquítico, de conveniência, covarde, interesseiro, um amor sem comprometimento. Somos humanos, Deus reconhece isso. Somos falhos, Deus o sabe disso. Ele nos criou. Mas o amor tem que ter comprometimento. Lembra daquela historinha, irmãos? Abriu-se uma sociedade, coisa difícil, né? Abrir uma sociedade, né? Muita gente aí se arrepende disso. Abriu-se uma sociedade entre a galinha e o porquinho. Abriu-se um fast food. Aquilo que envenena você e depois te mata, né? Mas todo mundo gosta, pelo menos grande parte de nós. Mas, irmãos, existe uma diferença muito grande entre o comprometimento e aquele que, na realidade, está apenas envolvido. A galinha e o porquinho, fast food. Quem era o envolvido e quem era o comprometido? Isso mesmo. A galinha entrava com o ovo, ela sobrevivia. Mas o porquinho entrava com o bacon. Mas ele dava o seu melhor. Concorda comigo? Brincadeiras à parte, irmãos. A Bíblia diz que o nosso amor tem que ser tão intenso que nós poderíamos dar a nossa vida pelo nosso próximo, porque Cristo o fez. Isso é pesado ou não é? Não vamos perguntar para os seus respectivos esposos se eles dariam a vida pelas suas esposas, certo? Eles não pensariam duas vezes. E vice-versa. É interessante que nesta narração veremos Jesus indagar Simão Pedro 3 vezes. Não foi uma, duas, mas 3 vezes. Para que não existisse sombra de dúvida, para que Pedro pensasse antes de responder. Lembre-se, Pedro era uma pessoa cuja característica singular o definia ágil em responder o que lhe era indagado.
muitas vezes sem filtrar, ponderar, julgar, antes de atrevidamente responder. E às vezes nós somos assim, irmãos, como fogo de palha, muito rápido em responder. Lembro que o pastor Manuel comentou algo bem interessante quando eu cheguei aqui a essa igreja. É o continuar, o progredir no dia a dia. Porque quando você pede voluntários, existem muitos, mas o continuar, o perseverar, o porfiar, não é tão simples assim. Quanto de nós somos assim, ávidos em responder, sem necessariamente saber o peso ou a afirmação proferida? Eu posso aqui indagar, não é isso, irmãos? Carlos Henrique, tu me amas? É uma pergunta interessante, irmãos, é importante. Né? E eu posso ser indagado pelo Carlos. Beno, tu me amas? Essa é uma pergunta retórica. Nós não vamos pecar, certo, Carlos? Vamos responder só no nosso coração. Eu estou brincando, irmãos. O que o Evangelho esclarece é que Pedro era impulsivo, sempre estava pronto a responder. Mas de que forma? Vamos para o Evangelho de Mateus e teremos uma pequena amostra do apóstolo Pedro. Em Mateus 26, 33, nos diz: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Que resposta bonita, né? Todos os demais podem fazê-lo, mas eu não. Estou contigo e não abro. Note a resposta do nosso apaixonado irmão Pedro. Veja o seu julgamento precipitado. Os outros sim, mas eu não. Quantas vezes temos agido assim? Essa igreja só não é melhor por causa dos outros. Se todos agissem como eu, tudo seria melhor. Sou mais espiritual que os demais irmãos. Irmãos, quando não estamos seguros no amor, procuramos desqualificar o nosso semelhante. Lembre-se disso, irmãos. Chamar o outro de corintiano é muito fácil. Mas olhar para o seu próprio coração e saber quem realmente você é. Ou como o irmão Ademir, olhando no espelho, vendo o seu próprio reflexo. E ainda existe gente que se acha lindo, né? Mas tudo bem, né? Vamos entrar no mérito dessa questão. A presunção de nos acharmos melhor que os demais não apenas demonstra orgulho, mas ofende e acusa injustamente o nosso irmão. Procuramos de alguma forma acusar o nosso irmão por não se encontrar em nós aquilo que Deus espera de um filho seu. Pergunta: o amor acusa? Levanta suspeita? Fala mal de outro, irmãos? O que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos verificar em 1 Coríntios 13, versículo 5. Um capítulo muito utilizado, principalmente para quem está casando, né, os românticos. 1 Coríntios 13, 5. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. E agora olha essa expressão, irmãos. Não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Mas as características daquela pessoa não me parecem ser confiável. O amor não suspeita mal. Pare com a maledicência. Evite isso. Uma outra palavra, irmão, extremamente pesada. E eu estou falando de mim mesmo, que eu tenho que ter cuidado com relação a isso. É de me lembrar sempre. Com a mesma medida que você julga, você será julgado. E sabe por quem? Pelo justo juiz. Pelo justo juiz. Diante da resposta precipitada de Pedro, o mestre o encurrala em sua própria presunção, lançando sobre ele a mesma pergunta, mas com uma carga muito mais pesada.
Pedro, não estou satisfeito com a sua resposta. Você não ponderou antes de responder. Você não pesou sua resposta. Ah, Pedro, meu amado Pedro, vou perguntar outra vez e mais uma vez, até que você reconheça sua natureza, sua pequenez, a sua finitude. Nós nos derramamos em nossas orações, principalmente em nosso quarto, certo, irmãos? Diante do nosso Deus. Você mente quando ora? Quando conversamos com Deus, quem realmente somos? Nós fingimos diante dele? Por favor, irmãos, eu não estou atacando ninguém. Lembre-se que a palavra, ela vem primeiro para aquele que a está proferindo. Certo? Porque Deus primeiramente fala comigo. Nesse sentido, né, em específico. Então não é um ataque pessoal a ninguém. De maneira alguma, irmãos. Mas para que a gente pondere a esse respeito. Pense com relação a isso. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Pedro, até que você perceba que está mentindo, miseravelmente mentindo, não apenas para você mesmo, mas para mim, para o seu Deus, Pedro. Pedro, você me ama? Eu gosto. Irmãos, e um outro cuidado que nós temos que ter, se essa prática for deliberada, de omitir para Deus, de fingir para Deus, temos que ter cuidado, porque às vezes fazemos isso sem pensar. Eu sei que é uma pergunta difícil, irmão, e essa pergunta, como eu disse, também é dirigida a mim, e não apenas a vocês. Quantas vezes tenho buscado ocultar as verdadeiras intenções do meu coração para com o meu Deus? Mas será que não sabemos que tal prática é uma tolice imensurável? Como podemos enganar a Deus, irmãos? Tem uma história aterradora, bem difícil, no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 4. Os irmãos conhecem a história do senhor Ananias e de sua esposa Safira. Essa é uma história que é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Já imaginou se Deus agisse assim em nosso meio? Olha o que Pedro fala para Ananias. Atos 5:4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. A parte última ali do versículo. Não mentiste aos homens, mas para Deus. Em Salmos 147, versículo 5. Salmos 147, versículo 5. O salmista nos diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Ele esquadrinha tudo e a todos, o mais íntimo do nosso coração. Alguém já disse que todas as vezes que nos postamos diante de Deus, estamos nus. Não existe a menor das possibilidades de algo passar despercebido diante da onisciência de Deus. Podemos esconder nossos sentimentos apenas para o nosso semelhante, mas nunca para Deus. Mascarar o que vai em nosso coração é uma das piores coisas que um cristão pode fazer. E não estou dizendo para você e eu vomitar tudo o que estiver em nosso coração. Isso seria falta de prudência, mas a sinceridade a qualquer preço diante do seu Salvador. Salmos 51:10, irmãos. Olha o que o salmista fala, até porque ele reconhece que tem dificuldade, como todos nós, nesse sentido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
a necessidade de todo o crente diante do seu Deus. 3 vezes Jesus perguntou, e isto nos faz lembrar que anteriormente, dias antes, no momento da prisão do nosso Salvador, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Lembra-se desse triste episódio, irmãos? Será que, assim como Pedro, nós também temos negado a Cristo? E não me refiro apenas às palavras, irmãos, mas em atitudes. Porque em palavras, muitas vezes expressamos aquilo que queremos, mas com o objetivo de maquiar, esconder, ocultar a verdadeira intenção de nosso coração. Às vezes utilizamos meras palavras soltas ao vento, mas Deus conhece o nosso coração, sabe o que vai no nosso íntimo. Veja uma outra resposta de Pedro, irmãos. Em João 13, 37. Olha o que Pedro diz. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Uma outra promessa do irmão Pedrão. Sempre afoito. Conta comigo, Senhor. Estou disposto a morrer por ti. Ele tinha boa intenção, irmãos. Era o desejo dele. Mas o que a Bíblia diz? A carne é fraca. Muito fraca. Pedro foi enfático novamente. Não quis deixar margens para dúvida, mas sua afirmação não era real, mesmo que ele assim desejasse. É claro e notório a nossa dificuldade em fazer aquilo que é certo, mesmo tendo a intenção de fazê-lo. Quantas promessas não cumpridas, esquecidas, relegadas ao segundo plano? Quantos pactos quebrados, votos não cumpridos? Sim, somos humanos, e isso é uma das características que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, trabalha em nós através do Espírito Santo. O nosso Criador conhece a nossa essência. Isto, por si só, é suficiente para compreendermos o quanto carecemos de sua intervenção, principalmente quando achamos que, por nós mesmos, podemos executar alguma ação, neste caso, uma boa ação. Mas não é assim, irmãos. Não é dessa forma que ocorre. Em João 13, 38, João 13, 38. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. É o próprio Jesus que afirma isso para Pedro, antevendo o que iria acontecer. Ah, Pedrão, eu sei o que você quer fazer, mas você não vai conseguir. O próprio Senhor Jesus. E olha, irmãos, eu creio que nessa afirmação de Jesus para Pedro, Jesus não colocou o dedo no nariz dele para falar isso. Ele falou com misericórdia, com amor e ternura, dizendo, Pedro, eu conheço o seu coração, eu sei que você gostaria de fazê-lo, mas você não vai ser capaz. Irmãos, eu não quero restringir essa pequena pregação apenas a este fatídico fato. Afinal de contas, quantas vezes já negamos a Cristo? Apenas 3 vezes? Ou será que poderia mudar a pergunta para pelo que você negou a Cristo? Pedro negou pelo risco de morte. E não era qualquer morte, irmãos. Era a morte de cruz. Uma das formas mais cruéis de execução. Os relatos romanos a respeito da cruz, irmãos, que era um castigo provavelmente criado pelos fenícios, exportado pelos persas e depois executado pelos romanos com maestria. Normalmente, um ser humano sadio levava até 3 dias para morrer numa cruz.
e morria por asfixia. Mas nem de fome, nem de sede, mas por asfixia, por não conseguir respirar. Por isso que era uma das mortes mais cruéis já inventadas pelo homem. Pedro teve medo desse tipo de morte, irmãos. Não é qualquer morte. Eu sei que a decapitação de João Batista, do próprio apóstolo Paulo, foi algo cruel. Mas é uma morte aparentemente instantânea, né? É só você lembrar da guilhotina. Ela foi inventada para ter misericórdia daqueles que eram sentenciados à morte. É uma morte rápida. Mas, irmãos, pelo que temos negado a Cristo? Para agradar o nosso patrão, manter o nosso emprego, manter-se inserido em um determinado grupo, para evitar conflitos, não desmanchar uma suposta amizade, para ser politicamente correto, é uma coisa bem esquisita hoje em dia. Ou você é politicamente correto, ou você está fora da empresa, ou do grupo da empresa, né? Não quero ser taxado de um crente radical, irmão, farisaico. O que vão pensar de mim? Será que é esse o nosso pensamento? Eu não preciso dizer que sou crente no meu trabalho, escola, faculdade, vizinhança. Isso não tem importância. É uma questão íntima entre mim e o meu Deus. Será que podemos agir assim? Temos esse direito? Somos embaixadores do reino. E é preciso mostrar nossas credenciais sempre, dia a dia. Quantas vezes negamos a Cristo, irmãos? Com nossas atitudes, falta de amor, mentira, inveja. No verdadeiro amor não há espaço para mentira, pois o amor habita e folga na verdade, no compromisso, no comprometimento. Jesus conhece a natureza humana, ele sabe de nossas limitações adâmicas, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele é Deus, nunca devemos nos esquecer disso. Em João 2, Evangelho de João 2, 24 e 25. Olha o que Jesus fala, irmãos. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso desqualifica totalmente o papel do nosso acusador, certo? Ele não precisa estar diante de Jesus para acusar ninguém nesse sentido. Jesus conhece o nosso coração. Ninguém precisava falar a respeito de ninguém para Jesus. Jesus o sabia. Porque Jesus é Deus. E ele sabe o que vai no nosso íntimo. Amados irmãos, Deus nos conhece, pois foi Ele que nos formou. E mesmo conhecendo e reconhecendo a nossa natureza caída, Ele não nos dá um salvo-conduto para que mintamos sobre nós mesmos. Não esqueça disso, irmãos. Deus conhece o nosso coração, sabemos que somos pó e cinza, que somos fracos. Mas isso não é um salvo-conduto para que nós mintamos para nós mesmos, ou pior do que isso, para o nosso Deus. E Ele sabe que o Espírito que habita em nós pode sujeitar nossa carne, convertendo o nosso coração e transformando para que transborde em amor. Hoje, mais do que nunca, essa pergunta é dirigida a nós como crentes na IBM Londrina. Tu me amas? E essa pergunta pode ser melhor compreendida à luz deste versículo. 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Existe a mínima possibilidade da gente fugir disso, Akira? Tem como você não me amar? É uma pergunta interessante, irmãos. Não existe um plano B, não existe uma segunda resposta.
Mas aquele irmão é difícil, misericórdia, Senhor. Olha, é impossível. Né? Você... Pergunta para Deus o quanto você é difícil de ser amado. Mas isso é para nós mesmos, irmãos. Ou você acha que você é fácil de ser amado, irmãos? Pergunta para ti. Acha que a equipe do seu trabalho te ama? Acha você realmente, né, o último biscoito do pacote, né, o gás da coca? Existem pessoas que são mais fáceis, mais maleáveis. Né? Uma pessoa que normalmente ela consegue agregar com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha defeitos. Ou que tem dias. Né? Eu trabalhei com uma pessoa que era extremamente amável, irmão. Tanto é que sobrecarregava o serviço para ela. No serviço público tem isso, né? Quando a pessoa realmente se presta a servir ao público, o próprio sistema o aniquila, o mata. Porque aí você é chamado para tudo. Ah, fala com fulano, Beltrano resolve, é ele. Fala com ele tem paciência, ele... Mas teve um certo dia que aquela pessoa espanou. Irmão, o estrago foi feio. Acho que foi acumulando, né? E quando estourou, foi algo terrível. Este versículo, irmão, de 1 João 4,20, é um dos versículos que mais coloca em evidência o nosso testemunho quando confrontado pelas circunstâncias adversas. Porque amar quem nos ama é fácil. O próprio Jesus vai confrontar isso com os fariseus. Se você presenteia alguém que já te presenteou, isso é fácil, não é? Mas o fazer ao contrário, na realidade, ou seja, aquele que não merece a misericórdia, aquele que não merece o seu amor, entre aspas, mas você continua amando, continua tendo misericórdia. Essa é a diferença. Não podemos nunca nos esquecer, amar traz riscos que são inerentes ao próprio amor. A gente esquece disso, irmãos? Se você ama, você corre riscos. E risco é inerente ao amor. Ao demonstrar o verdadeiro amor em um mundo injusto, seremos confrontados, caluniados, ameaçados, vilipendiados. Um gesto de amor pelo próximo é um testemunho atemporal que perpassa o tempo, sendo reconhecido não apenas por aquele que foi alcançado, mas pelo próprio Deus que oportunizou o ato. Não nos esqueçamos disso, irmãos, melhor, corrigindo. É Deus que vai dar oportunidade para que nós amemos. E quando nós amamos, nós testemunhamos o nome de Deus. Pense nisso, irmãos. Nosso Deus pode ser louvado até por descrentes, diante de um testemunho de amor. Amar a criação, amar pessoas, é honrar o nosso Criador. E só para entendermos um pouco melhor o que significa amor, podemos indagar. Você correria risco de morte por amor? Ou melhor, você se arriscaria a morrer para salvar uma vida? 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, irmãos. Versículo do 3 ao 16. E Acabe chamou a Obadias, um mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra, para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o,
prostrou-se sobre o seu rosto e disse-lhe: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu Deus: Eis que a teu Senhor, eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Preste atenção nesse versículo agora, irmãos. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que Elias está aqui, e ele me mataria. E disse-lhe Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Mas olha que relato interessante, irmãos. Obadias era mordomo, era um funcionário de um dos reis mais perversos de Israel, do Reino do Norte. Acabe, filho de honra, casado com a senhorita Jezabel, né? Uma mulher difícil, de difícil trato. Irmãos, foi baixada uma lei governamental, né, pelo casal real, de que todos os profetas do Senhor deveriam ser mortos. Esse homem era uma espécie de ministro, né, um grão-vizir, né, o mordomo, cuidava das coisas do rei. Mas a fome na terra, que já se passava de 3 anos, era terrivelmente grande. E mesmo assim esse homem conseguiu esconder 100 homens, 50 numa cova e 50 em outra cova, né, no caso cavernas, e sustentavam essas pessoas por temor a Deus. A pergunta que não quer calar, irmãos: é fácil, numa carestia, numa necessidade tão extrema em toda a nação, você alimentar 100 homens, mesmo que seja com pão e água? E mais, você trabalhando para um chefe, para um homem que tinha o direito de vida ou morte sobre você, dizendo que, se fosse pego fazendo isso, você seria morto. Eu fico imaginando a logística, né, como ele fazia para alimentar esses homens, né, como ele desviava isso, como ele tentava tirar as atenções dessa questão. Mas ele disse que ele era um servo de Deus, que ele temia a Deus. E a Bíblia é bem clara com relação a isso. Nós tememos a Deus e não aos homens, irmãos. E o amor nos auxilia nesse processo. É uma história comovente, irmãos. Alguém que arrisca a vida para salvar muitas. Obadias era mordomo de Acabe, cuja esposa Jezabel odiava os profetas de Deus. Pensemos nas consequências se Obadias fosse pego nessa ação. Obadias temia a Deus, e temer a Deus é amá-lo e, por consequência, amar pessoas. Jesus não estava pedindo o impossível para Pedro. Pedro, meu amado Pedro, você me ama como eu te amo? Essa era a pergunta de Cristo, irmãos. Essa é a pergunta que ele faz a nós. Você me ama como eu te amo? Olha em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar como Cristo nos ama, como Cristo nos amou, que deu a sua vida por nós.
E uma última história, irmãos. Que trata a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Um dos registros mais tristes de nossa história. Shun Sempo Sugihara, nome de um japonês, eu acho que a expressão deve ser essa, e se não for, por favor, irmãos, principalmente o nosso representante nipônico, que me perdoe, né? Shun Sempo Sugihara era um cônsul-geral japonês servindo em Kaunas, era uma capital temporária da Lituânia, entre 1939 e 1940. Com a invasão da Polônia por Hitler, levas de judeus se deslocaram para a Lituânia em busca de refúgio e de alternativa de fuga, relatando as atrocidades cometidas pelo exército invasor. Esses fugitivos chegavam despossuídos de dinheiro e documentos. Lembre-se, quando você está fugindo, você foge, né? Ainda mais de um inimigo tão terrível como esse. Sendo atendidos pela comunidade judaica local. Em 1940, a situação começa a mudar quando da invasão da Lituânia pelos soviéticos. Esses permitiram aos refugiados judeus poloneses sair da Lituânia através da União Soviética, se eles obtivessem documentos de viagem concedidos por algum consulado estabelecido no país. O consulado japonês e seu cônsul-geral, Shun Sugihara, transformaram-se em importantes instrumentos de salvação para milhares de pessoas que lhe batiam à porta em busca de vistos de entrada no Japão, com passagem garantida pelas autoridades soviéticas em seu território. Concomitantemente, as autoridades soviéticas instruíram as missões diplomáticas de todos os países aí instalados para que cessassem imediatamente as suas atividades, o que prontamente fizeram. Contudo, Sugihara conseguiu uma licença para ficar por mais 20 dias e permaneceu no país. Em frente ao consulado japonês, em Kaunas, nos 20 dias prorrogados para a permanência de Sugihara, milhares de pessoas em fila, tristes mas esperançosas, esperavam. Como diplomata de carreira, tinha ciência de que deveria consultar seu Ministério das Relações Exteriores sobre a grande quantidade de vistos solicitados pelos judeus refugiados na Lituânia. Depois de receber respostas negativas às várias solicitações, Sugihara, frente ao dilema entre obedecer às regras burocráticas e políticas de seu governo e salvar a vida de milhares de seres humanos, resolveu discutir com sua família as possíveis consequências de sua escolha, a concessão dos vistos. Obteve o apoio de sua família e recebeu de sua esposa, Yukiko, integral solidariedade, o que o ajudou até o final de sua estadia em Kaunas, na tarefa de acelerar a emissão dos vistos. Trabalharam noite e dia, fazia suas refeições na mesa de trabalho, pois sabiam que o tempo era um recurso estratégico para salvar aqueles que dependiam desses documentos. A média diária de passaportes concedido era de 300, número correspondente a um mês de trabalho consular. Ou seja, em um dia, ele produzia aquilo que ele deveria fazer em um mês. Com o empenho do casal Sugihara, foram expedidos 6.000 vistos, que atualmente alcançam 40.000 pessoas, se levarmos em consideração 2 gerações de descendentes daqueles sobreviventes que receberam dos Sugihara a bênção de viver. Conta-se que já no trem de partida de Kaunas, da janela de seu vagão, ainda assinava vistos e entregava selos consulares para aqueles que não foram atendidos a tempo. Olha que desespero, irmãos. O trem partindo e ele assinando papéis para dar salvo-conduto a pessoas que seriam assassinadas. Quando foi entrevistado muitos anos mais tarde, Sugihara afirmou que sua decisão se pautou por 2 motivos. Primeiro, eles eram seres humanos e necessitavam de ajuda. E segundo, eu estou satisfeito em ter encontrado forças para tomar a decisão que assumi. Também declarou que, se eu não desobedecesse meu governo, estaria desobedecendo a Deus. E, finalmente, utilizando-se de uma máxima samurai, disse, eu achei interessante essa frase, mesmo um caçador, não podendo matar um passarinho,
Mesmo um caçador não pode matar um passarinho quando este voa em direção a ele em busca de refúgio. Que frase interessante. O quanto amamos a igreja do Senhor, ou melhor, quanto amamos os irmãos, as pessoas feitas de carne e osso, pecadores, que nos machucam, nos entristecem, nos traem, nos acusam e etc. Mas a pergunta que nos cabe é: você me ama apesar do que eu sou, irmãos? Você me ama apesar de eu ser quem eu sou? Você me ama, por isso ora por mim, intercede por mim, torce por mim? Parte dessas perguntas é feita pelo próprio Deus à sua igreja. Em todo e qualquer relacionamento, a pergunta se faz presente. Logo, se nosso Deus é um Deus de diálogo, que sempre buscou ter comunhão com a sua criação, nada mais natural do que ele indagar a você e a mim. Vamos rememorar, irmãos. Jesus conversa com o homem no jardim do Éden, procurou Caim quando este tentava fazer o mal contra o seu irmão Abel, voltou a indagar depois que Caim executou seu irmão. Ele desceu até a tenda de Abraão, antes da catástrofe que caiu sobre Sodoma e Gomorra, falou com Moisés na sarça ardente, com Gideão. E o que dizer das perguntas que ele fazia aos seus discípulos no caminho de Emaús? Quando amamos como Cristo nos ama, conseguimos amar as pessoas apesar de serem tão falhas, inclusive conosco. Ou seja, quando amo e sirvo a Cristo, não importa quem são as pessoas, nós amamos e sem reservas, irmãos. Não existe amor com reservas. Eu o amo até um determinado ponto, não mais que isso. O amor é inteiro, ele é integral. Não existe meio termo nisso, irmãos. Ou você ama, ou o oposto disso. Mas será que devemos fechar os olhos para o pecado, sendo conivente com o pecador inveterado? Claro que não. Não devemos tolerar o pecado de nosso semelhante, mas devemos reconhecer que, mesmo machucados pela atitude vil de alguém, nosso dever é continuar amando, indistintamente. E lembre-se de algo crucial. Eu e você não somos melhores que o apóstolo Pedro. Na realidade, falando de mim, sou muito pior que ele. Por isso, ao ler este relato de Jesus indagando a Pedro, naquela praia, eu me identifico com ele. E assim como Pedro, eu respondo ao meu mestre: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E acrescento: ajuda-me a te amar, perdoando meu irmão, me preocupando com ele, buscando a todo custo abençoá-lo em suas necessidades. Lembra-se de Pedro com a atitude e a sua atitude com relação a Cornélio? É claro que ele ainda teve certa dificuldade em compreender o amor de Cristo. E quem não tem, irmãos? Mas por fim ele se rendeu. Ele amou aquele gentio como Cristo nos ama. A maravilhosa graça colocou o apóstolo Pedro de joelhos. Ele finalmente estava compreendendo o que significa amar como Cristo amou. Assim como tu, Senhor, me amas, a ponto de entregar a sua vida por mim, faça crescer este amor no meu coração, pelo meu próximo. Qual tem sido o seu testemunho no quesito amor? O mundo, as pessoas e a igreja, os irmãos, têm glorificado a Deus por sua conduta? Se não, que tal eu e você pedirmos a Jesus com humildade de coração: ensina-me a amar como tu me amas. Jesus nos indaga, Igreja Batista Maranata de Londrina: vocês me amam? Que a nossa resposta não seja precipitada, mas verdadeira. Sim, nós te amamos, Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém? Deus nos abençoe e guarde a sua palavra em nosso coração. Vamos orar? Te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade maravilhosa que nos concede, que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios da tua palavra, colocando esses frutos de arrependimento, Senhor, em nosso coração e praticando, ó Pai, a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço no perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.